Eu gostaria de perguntar agora ao Márcio Barbado, mesma coisa, né? A sua visão pessoal, teoricamente ou conceitualmente, como é que você vê a questão da sustentabilidade? E falando em nome do CENIC, Centro de Negócios e Informação de Campinas, e do Trade Point Viracopos, né? Como é que você vê essa questão da sustentabilidade? Muito obrigado pela presença, Márcio. Imagina, é um grande prazer. Aproveito para cumprimentar a iniciativa, né, da sustentabilidade. Não é pelo fato de ser a bola da vez, né, em todos os negócios, mas a importância que ela significa. Acho que a TV PUC, assessorada por vocês, acertadamente escolheu um tema muito importante. Muito bom. Agradeço também ao professor Olmos pelo convite, né, feito, e gostaria de dizer que o conceito nosso de sustentabilidade, na verdade, sustentabilidade tem um conceito muito amplo, né, até porque ela deve ser tratada de forma setorial, né, e a gente sempre tenta dizer muito com poucas palavras. Esse é o grande desafio, né, e para nós, sustentabilidade ela é desenvolver-se hoje sem comprometer as gerações futuras. É o desenvolvimento com respeito ao meio ambiente e ao uso dos recursos naturais. Eu ainda defendo a sustentabilidade, que ela tem que ser tratada e discutida, né, setorialmente. Quer dizer, não há como você discutir a sustentabilidade com foco somente no meio ambiente, né? Até porque meio ambiente hoje, existe o meio ambiente natural e o meio ambiente construído. E dessa forma, pela sua transversalidade, a forma do tratamento setorial trata-se de profunda importância nesse contexto. E ainda entendo que devemos implementar políticas públicas. Elas são necessárias com visão de curto, médio e longo prazo. Depois podemos abrir um pouquinho mais para aprofundar a nossa conversa, não se delongar, né, com o Muito assunto. bom, Márcio. Muito obrigado. José Luiz, da CAT, tem um programa de sustentabilidade lá que eu tive a honra de conhecer, né? Apresentado por você, excelente trabalho, mas antes de você falar especificamente nisso, né, a sua visão conceitual de sustentabilidade, especificamente para a CAT, para a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, o que é sustentabilidade, né? Para a gente que trabalha com agricultura, né, é muito claro perceber essa questão da sustentabilidade, né? Principalmente o que é ser insustentável, né? Eu acho que o modo de produção da agricultura no pós-guerra, na década de 60, 70, 80, trouxe consequências muito sérias, tanto no aspecto ambiental quanto no aspecto social e econômico, né? Nós, no estado de São Paulo mesmo, temos grande parte dos nossos córregos, ribeirões totalmente assoreados, rios como o Tietê, aqui, os rios aqui da bacia do Piracicaba totalmente poluídos, né? Grande parte pela agricultura, mas nesse caso aqui mais pela questão industrial e urbanização, né? E junto com essa questão ambiental, a degradação ambiental, houve também um processo muito forte de empobrecimento dos agricultores, daqueles que vivem do campo, né? O que fez com que a maioria dessa população migrasse para as cidades, né? Então, a região aqui de Americana, por exemplo, tem grande parte da população vinda da Alta Paulista. E veio da Alta Paulista porque lá não havia mais condição de sobreviver naquela região, né? E não tinha condição de sobreviver porque o rendimento da sua atividade era muito baixo, né? Então,
isso é o que é ser insustentável. Então, a gente, no final da década de 90, tínhamos, por exemplo, apenas citando um exemplo da região da Alta Paulista, onde os municípios diminuíam a população, né? Diminuíam fortemente, né? A renda, a renda bruta, o PIB, vamos dizer, por habitante lá, cada vez menor. Então, isso tudo são indicadores muito sérios do que é ser insustentável. O que a gente precisa fazer é o outro lado, né? Inverter. Inverter o outro lado, buscar uma outra forma, outros modos de produção e que venham a preservar o meio ambiente, a conservar recursos naturais, que venha a gerar emprego, gere renda, né? Que tenha condições sociais mais adequadas, né? A gente vê essa questão, na questão social, o que aconteceu com a educação, por exemplo, né? De repente, se buscou tirar as crianças das escolas rurais e levá-las para as cidades, né? Quando talvez o mais adequado fosse um professor ir ao campo, né? Então, como era antes, né? Como era antes. Eu mesmo estudei em escola no meio rural, morava em casa, saía, andava poucos metros para chegar à escola. Hoje, as crianças saem, entram em peruas, em conduções, para ir até a cidade, né? Isso são coisas absolutamente insustentáveis. É difícil. Hoje temos uma dificuldade muito grande mesmo de ter, não só dos proprietários, dos produtores rurais, de ficarem no campo, porque não tem lá como dar educação para os seus filhos, assim como, e nem mesmo de arrumar empregados para trabalhar, porque eles também têm filhos e precisam estudar. Morar também, né? E precisam morar em algum lugar. Então, esse tipo de aspecto que ainda persiste muito fortemente são indicadores muito claros de processos de produção, de desenvolvimento insustentável, né? Então, a sustentabilidade é o inverso disso, quer dizer, garantir condições, qualidade de vida para as pessoas no campo, na cidade, produzindo, ganhando, tendo rendimentos que permitam uma vida boa, né? Garantindo saúde, educação, enfim, isso para mim é ser sustentável, né? E se todo mundo do campo vier para a cidade, nós vamos comer o quê, né, José Luiz? Pois é, exatamente. Vamos comer o quê e ficamos na situação que nós temos aí hoje na questão de segurança, de outros aspectos. Habitação. De habitação, de saneamento transporte, básico. de saneamento básico, que são muito mais difíceis de serem solucionados com essa grande concentração de população, né? Na cidade. No trabalho da CAT, a gente já desde metade da década de 90 para cá, temos trabalhado fortemente com isso. A própria missão da CAT é de promover o desenvolvimento rural sustentável, né? Então, todas as nossas ações buscam essa sustentabilidade. E o principal programa da CAT é o programa de microbacias hidrográficas. A gente executou aí uma primeira parte, agora estamos para uma segunda etapa. Conseguiu, felizmente, dar os primeiros passos, vamos dizer assim, para essa virada, para essa mudança, para buscar modos de produção, como a gente diz, de viver sustentável. E na sequência você vai ter a oportunidade, então, de explanar um pouquinho mais para nós sobre esse programa que eu achei maravilhoso. Tá, ok? Muito obrigado, Zé Luiz.